sua participação plena, efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse conceito ele é trazido, né, pela primeira Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, na Assembleia Geral da ONU em 2006. Isso daqui foi só para a gente saber mesmo um pouquinho da concepção na lei. E aí, eu vou trazer de novo, que a gente começou com essa ideia. A gente junta no nosso cotidiano os transtornos psicológicos e pessoas com deficiência. Antes de eu estudar psicologia, eu também achava que era tudo igual, é tudo a mesma coisa, é isso. E a gente viu hoje que são termos diferentes, né? Então, quando a gente fala de transtornos psicológicos, a gente está falando de uma concepção médica, aonde tem um conselho de psiquiatras, né? Então, são médicos psiquiatra, que falam aquilo que é doença e aquilo que não é. É realmente um conselho, tá, gente? Enfim, que vão trazendo diagnósticos a partir dos casos, né, de experiências dos próprios pacientes deles, enfim. Sendo que os transtornos psicológicos, eles são expressões de sofrimento que dizem sobre processos de vida daquela pessoa. Então, tem um contexto ali. E aí a gente pode trazer os transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade, os transtornos relacionados a traumas, estresses, os transtornos do sono, os transtornos alimentares, os transtornos associados a aditivos e drogas no geral, enfim. E aí eu trouxe alguns exemplos que a gente costuma ver por aí: ansiedade, depressão, transtornos alimentares, transtornos bipolar, enfim, os diversos aí. E aí, quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente está falando de condições humanas, né? E a gente está falando muito mais sobre acessibilidade e reconhecimento das habilidades e de competências dessas pessoas do que outra coisa, né? A gente está falando disso, exatamente disso. E aí são consideradas normalmente deficiências, as deficiências físicas, visuais, auditivas, intelectuais e múltiplas, que são aquelas que estão associadas a mais de uma deficiência. E nisso, a gente pode falar da paralepsia, eu nunca consigo falar essa palavra, gente, desculpa, mas está escrito aí. A amputação, né, a paralisia cerebral, a cegueira, a surdez. E aí, uma coisa que aparece também nos manuais também de transtorno, e aí a gente pode dar uma confusão, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, que são o transtorno do espectro autista, que aí a gente vai entrar mais à frente nas discussões, que eu não vou tomar muito o tempo, senão a gente vai ficar falando aqui até amanhã. E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que eles são, a partir dessa discussão de neurodiversidade, eles são tidos como neurodiversidades, né? São formas de processamento cerebral e que trazem necessidades e formas de atender essas necessidades que às vezes não estão esperadas socialmente. Isso é uma discussão também que está em jogo também, tá? É bem interessante. Então, tem síndrome de Down, enfim, outras formas de existência. E aí eu trouxe também um pouquinho aqui, que é essa pesquisa da Pesquisa Nacional de Saúde, né, de 2019, que foi divulgada agora em 2022, em agosto de 2022, que traz essa estatística, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enfim, que aqui no Brasil, nesse ano de 2019, tiveram 17,3 milhões de pessoas, a partir dos 2 anos até que tem algum tipo de deficiência das suas funções. E aí o mais interessante, quando você vai lendo sobre deficiência, para vocês percebendo que quando a gente fala que é uma condição da existência humana, tem pesquisas que dizem que quanto mais velho, mais a pessoa vai adquirindo deficiências. Então, a ideia de deficiência, né, vai perdendo as suas funções naturais. A gente vai perdendo ou a gente vai envelhecendo? Faz parte da condição humana esse envelhecer? E a qualidade de como a gente envelhece, como é que é isso? Então, enfim,
dizem que a partir dos 40 anos, dizem, ótimo, né? As pesquisas dizem que a partir dos 40 anos, essa estatística de pessoa com deficiência vai aumentando. Então, tem aí uma questão em relação a, primeiro, a gente precisa rever esse conceito de pessoa com deficiência, por exemplo. Enfim, porque ainda tem a deficiência, né? Quando você nasce, a deficiência adquirida, tem tantas outras coisas. Enfim, para a gente ir finalizando, a gente vai falar o básico que a gente tratou até agora, só que a gente não falou o nome, que é o estigma social. Estigma significa aquilo que é considerado indigno, né, de uma forma bem geral. E o estigma social, ele é um processo constituído socialmente, historicamente. E ele diz sobre marcas, concepções e formas de categorizar grupos de pessoas de maneira pejorativa, excludente e marginalizadora. Então, basicamente, a estigmatização, né, de grupos é um dos elementos que fomentam o preconceito e práticas de exclusão social. E é por isso que é tão importante a gente questionar o que parece natural, para que a gente possa construir possibilidades de existência para todas as pessoas, né? E é isso que a gente estava falando com o Mestre Foca, da gente ampliar as nossas possibilidades de ação enquanto profissionais, né? A gente compreendendo algumas coisas, percebendo que, opa, talvez aquela pessoa ali, e aí já pensei, lembrei da comunicação não violenta, que traz muito esse lugar, né? Da gente perceber qual é a necessidade que não está sendo atendida ou que está sendo pedida naquele momento, para a gente poder entender as nossas emoções, sentimentos e sensações, para que a gente possa se comunicar de uma forma mais efetiva, mais assertiva, enfim. E aí, pensando em tudo isso, fica a nossa provocação para a gente continuar conversando. E o que você tem a ver com isso? Ficamos por aqui. E aí, só para a gente saber, esse símbolo aí do infinito, ele é o símbolo do movimento da neurodiversidade, né? Que diz que é exatamente isso, a neurodiversidade é um infinito de possibilidades, né? E as variações neurológicas, elas existem dentro de um espectro infinito. Então, essas cores, né? Além do infinito, essas cores dizem sobre esse lugar de diversas possibilidades. Ok? Esses são algumas perspectivas para a gente poder colocar aqui para jogo nas nossas discussões. E aí? Então, Nina, achei muito legal aí a abordagem, né? Porque, como eu conversei com você no início, eu acho que hoje toda essa realidade que você apresentou, que obviamente ainda é fruto de discussão, né? É aquela coisa da dieta. Hoje o ovo é muito bom para você comer. Amanhã o ovo é a coisa que faz mais mal no mundo, entendeu? Então, só fazendo uma comparação bem chula na realidade, mas assim, dentro do que foi apresentado, como a gente havia conversado anteriormente, antigamente, quando você chegava para ministrar uma aula de capoeira, dentro dessa turma da capoeira, né, você tinha assim uma criança com alguma característica que a diferenciasse, né? E hoje, dentro de uma turma, nossa, são várias crianças com os mais variados diagnósticos, né? Em relação ao TDAH, né? Até o transtorno também espectro autista. Então, a gente encontra muito isso, muito, muito mesmo. Já é uma coisa corriqueira, né? As escolas com essa proposta na questão da inclusão, né? De não segregar essa criançada que tem alguma característica diferente, também me pergunto se elas estão prontas, né? Porque geralmente o que a gente vê é o seguinte: quando tem alguma criança com essa característica, tem uma cuidadora na escola especificamente para essa criança, né? A gente acompanha e vê, pelo menos nas escolas onde a gente trabalha, a maior parte das vezes tem isso, né?
E quando você também falou sobre a questão do estigma social, eu acho que a capoeira é justamente um grito de resistência e de liberdade em relação a esse estigma. Nós somos altamente estigmatizados, né? Por um passado marginal lá atrás, por um passado que, na realidade, a gente tem o entendimento de que veio das comunidades mais carentes, né? Lá atrás, como luta de libertação, e depois marginalizada, porque quem fazia capoeira geralmente era o preto, era o pobre, né? Era o maconheiro, era aquela coisa que a sociedade gostava muito de impor, né? Já essa avaliação das pessoas, né? Que tem essas características. E essa semana eu tive a oportunidade de ir no IESB ministrar uma aula na matéria Metodologia da Luta, né? Falar um pouco sobre isso. E uma das coisas que a gente acentuou bastante foi justamente esse fato. Nós pegamos uma turma de educação física que a maioria desconhecia tudo o que era abrangente, né? E muito significativo em relação à capoeira. Então, a capoeira está em 200 países. Meu Deus, eu achei que a capoeira estava só aqui e no interior da Bahia. Então, assim, eu até estudei como exemplo os Estados Unidos, que o americano ele estuda muito a cultura dele. Se você perguntar lá nos Estados Unidos quem é Napoleão Bonaparte, de repente eles nem sabem, sabe? Entendeu? Para o Brasil, muitas vezes o cara acha que o Brasil é um rio, é a Amazônia, não tem cidade grande, enfim, porque eles têm essa particularidade de estudar muito a própria história, a própria cultura, né? Então, a gente, com esse processo de estigmatização que nós vivemos e que nos tempos atuais ele ainda é muito pertinente, muito presente, eu cito como exemplo o seguinte, né? Tem um campeonato de futebol e o pai mora no plano piloto. O campeonato vai ser lá na Vila Planalto, não, que é perto. O campeonato vai ser lá em Samambaia, né? Então, o pai ele vai sair com aquela criança, 8 horas da manhã, ele vai jogar um jogo na manhã e vai ter que almoçar por lá, ficar à tarde. Então, para esse, o futebol, meu filho vai ser um craque, isso e aquilo, socialmente falando, né? O pai faz isso, entendeu? Vai ter um espetáculo de balé que a menina precisa chegar às 8 da manhã, fazer a passagem de palco, aí depois tem a produção, a maquiagem para a família voltar às 6 da tarde. O pai leva. Quando se fala em capoeira, por exemplo, a gente vai para um evento, o evento está marcado para 9h30. Se o evento está indo até 10h30, o pai, nossa, mas já está super demorado isso. Se ele mora na Asa Norte, fala, mas vai ser lá na Asa Sul. Então, a gente tem essa coisa muito enraizada, né, nesse estigma social, que é uma das barreiras que a capoeira ainda tem muito a romper, né, pela frente. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa trabalhar. Não sei se ainda em vida vou conseguir ver um panorama diferente em relação a tudo isso, mas a minha expectativa é fazer a nossa parte, por exemplo, através dessa formação, a gente está criando, né, esse movimento que vai possibilitar com que as pessoas tenham mais conhecimento, né, que a gente possa trocar ideias, né, e refletir muito sobre esse assunto, né? Aí o Bambu até colocou aqui, né, falou que é show demais, né? E a nossa sociedade teve seus avanços e com isso a necessidade de entender que esses avanços também vieram com a abordagem da inclusão. Então é justamente isso, né? Antigamente, numa turma de capoeira, a gente tinha um aluno com alguma característica diferenciada. E só que hoje, né, nossa, é incontável. Eu contei para você no início, eu tenho uma aluna nessa turma, nós temos uma turma muito grande de educação infantil ali na Escola Salesiana, muito grande mesmo. Dividindo eu e a mestra Sueli a turma ainda fica grande para cada um, entendeu? E nessa turma, né, mestra, se a gente for selecionar cada criança e pegar um diagnóstico, nossa senhora, assim, você vai ter todos os tipos de transtorno, enfim, de qualquer tipo de patologia. Aí tem criança com autismo, tem criança com TDAH, tem criança... nós vamos ter de tudo lá, né? E eu tenho essa aluna Rebeca, que é autista, e essa semana ela estava assim, hiper agitada.
Então, ela pegava as crianças e queria bater na criança, subir em cima. E aí, pô, foi super complicado, né? Esse processo de aula. E muito desgastante também, né? Ao fim da aula, uma aula de 50 minutos, parece que você tomou uma surra, sabe? Porque a carga de energia que você tem que desprender ali é muito grande. E aí a gente se pergunta, né? Isso que eu falo, o quanto as escolas estão preparadas para esse processo e o quanto nós estamos qualificados para entender cada situação que é apresentada numa aula, entendeu? Então, eu mesmo, apesar de ser um profissional experiente, né, eu senti uma extrema dificuldade nesse dia de lidar com tudo que aquela aula estava apresentando naquele momento, que eram as mais diversas situações. Era uma menina que tem câncer, que, devido ao barulho das outras crianças, a cabecinha começou a doer, era essa que era autista gritando, era o outro que é difícil ficar quieto durante a aula e está ali com um amigo, que também tem, né, hiperatividade, né? Aí a outra que estava com um negócio, achou um negócio de bolinha e jogou água na sala inteira, enfim. Um Tira no Jardim de Infância, eu não sei quem viu esse filme, que é com Arnold Schwarzenegger, que ele pega uma turma super ultra diferenciada, enfim, e para realizar esse trabalho, entendeu? Então, eu acho que esse assunto, inclusive, é um assunto que vale posteriormente um segundo encontro, antes do final do projeto, para até se tratar de forma bem específica cada um desses transtornos, essas coisas que a gente vem encontrando aí como educadores, professores, de uma maneira geral. Principalmente, né, com o TDAH, né, e com o TEA, né? Principalmente, né, esses dois, é importante a gente, depois a gente conversar, Nina, para a gente fazer um negócio bacana, até porque eu estou aqui, ó, com o meu celular, eu não sei vocês, né, professores, bom, com a gente acontece o seguinte, eu procuro a escola, né, para saber quais são os alunos, né, de inclusão, o que tem, né, como abordar, como você proceder, enfim, mas algumas escolas fornecem, outras não. Esse é um documento, né, particular nosso, só nós temos, não pode disponibilizar para ninguém, então é confidencial para cada professor, enfim. Eu tenho um relato aqui, ó, é grande, é imenso o relato que eu tenho aqui de um aluno. Vou ler só um pedacinho para vocês entenderem que a situação não consegue, eu acho. É complicado, então é um assunto que a gente... o nosso, como que eu falo, nosso futuro, a nossa realidade é essa. Hoje em dia, a gente vai ter vários que vão estar nas nossas turmas, nas nossas aulas, no nosso convívio. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, entendeu? Que não é nada empecilho para ninguém, entendeu? Isso é a realidade, entendeu? Então, acho que é mais do que necessário, né? Então, a gente se aprofundar no assunto, até mesmo quem não dá aula, quem dá. Eu mesmo viajei no final do ano passado, e até o Jotinha, que é aí aluno nosso, tem um amigo que o filho dele tem um tipo de transtorno, e só o pai que cuida, a mãe abandonou. Enfim, é uma série de coisas que acontece, que ele tem um relatório e tudo. O Jotinha acompanha diretamente a vida dele, desse amigo dele, né? Ele acompanha direto, ele é sozinho. Enfim, era complicado. E o menino, eu cheguei lá, comecei a conversar com o menino, estava mal amigando o menino. O menino, quantos anos que tem o menino? Acho que uns 8, 9 anos. 8, 9 anos. O menino deu um escândalo no meio do nada, porque é nessa maneira. No meio do nada, ele deu um escândalo. Eu já fui conversar com ele, eu nunca tinha visto o menino, não conhecia ele, conheci naquele momento ali na praia. Aí eu fui conversar, então eu cheguei para ele e falei assim: oi, como assim? Ele falou assim, gente, aí todo mundo falou assim, normal. Ela já vem com os esquemas que ela tem, que ela entende, que ela já entende, e ela proporciona todo um ambiente, que é o que a gente estava acabando de falar, né? Proporciona um ambiente que o menino estava um amigão brincando e não sei o quê, e eu fiquei, ó, com esse menino, ó, e a gente brincou até, o pai dele ficou assim, bobo. Aí eu falei assim, mas a gente tem que compreender, a gente tem... E eu estava Esse é o estigma social, mestra.
né? A gente está tão acostumado a ver o filho de um jeito só, que aí, quando você dá um outro tipo de acolhimento, né? Porque você não está no cotidiano e também, mas enfim. Mas aí é isso, assim, você deu um acolhimento, você proporcionou, facilitou esse ambiente, e aí o pai vê de um outro lugar. Opa, isso também é possível, né? É estigma social, tá tão fixado nesse lugar que não tem outras possibilidades. Importante nesse dia. Então, são coisas que acontecem, são coisas que a gente vai vivenciar e coisas que a gente precisa estar treinado, estar estudado, entendeu? Até no modo de falar, com a maneira de falar, que hoje em dia tudo tem as palavras, você tem que saber posicionar, saber falar, entendeu? Então, você tem que estudar, não adianta. Entendeu? Então, esse relatório aqui que o Foca está reclamando, tá saindo o áudio aqui do meu celular, ele tirou. Mas, enfim, onde eu quero chegar? O relatório dela é imenso, da menina. E é muito grande o relatório da menina, que ela tem um déficit, e é grande, imenso. Só que qual que é o problema? Assim, que a gente entende, é que a mãe, ela não aceita. Os pais, eles não aceitam. Então, a gente ainda tem essa barreira, porque a mãe, tipo, não quer entender, não quer aceitar, tem todo o laudo, tem tudo explicando, tudo direitinho. Cada dia vai acontecendo coisas diferentes que vão descobrindo, que vai acontecendo. E quer dizer, a menina, nesse processo, a menina está crescendo. E a mãe, em vez de vir assim, a mãe está vindo aqui e a menina está crescendo. E aí, como é que faz? Então, é muito triste, porque existe, entendeu? Não sei o que passa, né, na cabeça do pai, né, porque não quer aceitar, na verdade, né? Então, tem que começar também a trabalhar os pais para entender que não é como a gente estava acabando de falar, não é um defeito, não é nada disso, entendeu? Tem que começar a aceitar a maneira que é existente, entendeu? E a menina é a coisa mais linda, maravilhosa. Aí, quando ela dá né, a gente já entende. Aí ela começa a falar não, não, e a gente fala sim, sim para ela. Aí ela já começa a compreender que ela acha que ela está toda errada, que tudo nela está tudo errado, tudo na vida dela não é do nada, do nada. Ela está normal, do nada, e ela começa a se bate no chão, bate o pé no chão, e ela é maior, acho que um pouco maior do que eu, a menina, mas ela tem 8? 8, 9 anos, por aqui. Entende? A menina é grande, começa a se bater no chão e começa a falar que não, que não, que não, que ela não é nada, que ela é isso, que ela é aquilo. E eu começo, sim, sim, você é maravilhosa, você... E começa, respira, respira, e ela começa a voltar devagarzinho, pega na mão dela, dá um abraço nela. Então, tem todo um processo. Então, esse tema eu gosto muito de conversar sobre isso. Eu acho que a gente poderia, mais para frente, abordar mais. Eu acho legal Aprofundar, né? só o que a mestra Sueli está falando, tá? Eu vou só tampar aqui a escola, porque não, o nome não está aparecendo. Sim. O nome da pessoa. Isso é um pedaço de um relato. Então, essa escola, porque acho que não vai dar para enxergar mesmo. Enfim, aqui é um relatório completo de todos os alunos que apresentam alguma característica diferenciada. Então, essa escola faz essa abordagem que, por sinal, é um relatório único, ou que ele não seja único, mas as outras instituições elas não passam esse relatório dessa maneira. Porque muitas encaram também, por exemplo, uma turma de capoeira, né? Muitas vezes a pessoa encara uma turma de capoeira apenas como uma atividade extra. Não, é uma atividade extra, pai, tal, isso, aquilo. E não sabe a importância que existe, né, nessa aula, na formação de caráter, né, na formação do cidadão, de uma maneira geral. Eu tenho um exemplo ontem, né, que eu tenho duas crianças que começaram a treinar comigo agora, 2 irmãos, e os irmãos são bagunceiros, né, bagunceiros mesmo e tal. E esses irmãos, a mãe ontem não levou para a aula, né, do colégio regular, e chegou no final de tarde e levou para a capoeira. Aí ela mesmo veio para mim e falou, toda vez ela me perguntou como é que eles se comportaram, porque em casa os moleques devem ser o terror. E aí eu falei, pô, hoje já foi muito melhor, estou com algumas estratégias durante a aula, né? O Guindaste até pegou essa turma quando eu viajei, o Guindaste pegou essa turma, e aí no dia seguinte, quando eu cheguei, os meninos falaram, tio, pô, o Rafael e o
como é o nome do irmão dele? Rafael e Gabriel, tio Guindaste aí ficou suado aí dando aula para esses meninos e tal. E é complicado porque os meninos não são fáceis mesmo. Aí eu fui criando algumas estratégias e tal, e aí veio apresentando progresso, sabe? Aí a mãe falou que, pô, tá gostando tanto do trabalho da capoeira, que mesmo não tendo levado para aula, ela fez questão de levar para a capoeira para não perder o ciclo, sabe? O fluxo de ideias, assim, de comportamento, tá? Então, deixa eu só, aproveitando aqui, colocar aqui o pensamento do Bambu. Ele está colocando aqui sobre a fala da mestra Sueli, que, infelizmente, muitos pais não aceitam que os filhos merecem uma atenção especial, pois temos na escola um trabalho para melhorar o universo, né, o aluno, esse universo fora. Mas muitos pais não ajudam na sequência. Com certeza, muitos pais mascaram o problema dos filhos, né? Eles não querem entender que o filho precisa de um apoio psicológico. Vamos lá, antigamente, se você falasse para mim assim, não, Segovia, tem que levar teu filho no psicólogo. Meu pai, psicólogo o quê, rapaz? Coisa de psicólogo, meu filho, tá maluco? Então, era aquela coisa assim que... Era justamente isso, meu filho não é... Meu filho não é doido, não precisa, sabe? Até hoje, gente, a gente ouve isso. Isso. E só para o Zorro falar, só para eu comentar aqui, isso que vocês trouxeram, por exemplo, essa variedade agora de pessoas com deficiência, de pessoas com transtornos psicológicos ou do neurodesenvolvimento, né, que estão mais presentes na escola, na verdade, tem a ver com acessibilidade também, tanto acessibilidade diagnóstica, quanto a acessibilidade da saúde para diagnosticar, quanto a acessibilidade dentro das escolas, assim, as pessoas sempre estiveram aí, né, todas, e aí tem uma coisa interessante, transtornos e pessoas com deficiência, né, pessoas com deficiência, elas são pessoas, então tudo atravessa, né, então são pessoas pretas, indígenas, altas, baixas, gordas, magras, brancas, cabelo liso, cacheado, de famílias de diversas classes sociais, que têm outras deficiências associadas, ou transtornos, ou expressões de sofrimento associadas. Enfim, são pessoas complexas, né? Porque senão a gente fala, essa pessoa é pessoa com deficiência, então é isso que é a vida dela. Né? Assim como, enfim, eu não sou só professora, eu não sou só dançarina, tem várias camadas que me contemplam enquanto pessoa no mundo, assim. Então, quando a gente fala do modelo social de deficiência, o Foca falou assim das mudanças e adaptações que a sociedade e a escola precisa ter para esse novo paradigma que é condições humanas diversas. Sim, temos. E aí, o que a gente faz com isso? A gente continua com o modelo tradicional, com o modelo excludente, com o modelo que não quer ver, porque não é à toa que os pais não querem ver, porque eles estão nessa perspectiva ainda de que deficiência é um erro, né? Ou deficiência é algo que não deveria existir, né? Que por exemplo, que a neurodiversidade não chega nem perto, porque o quê? Não, né? Os cérebros são diversos, os corpos são diversos, as experiências são diversas, enfim. Então, tem tudo isso que atravessa. E aí você falou desse não, da sua estudante, da sua aluna. Tem uma coisa que a gente pode até aprofundar depois, que enfim, todas as pessoas, isso acontece com todas as pessoas, né? Mas a gente estuda com mais ênfase em pessoas autistas, que é a autorregulação. Nós, enquanto seres expressivos, né, os seres humanos são seres expressivos, a gente precisa aliviar as tensões do nosso corpo. Às vezes, a gente, sendo muito típico, a gente retém, a gente finge que não é com a gente, e isso traz outros agravamentos de sofrimento que vão para outros lugares, às vezes até doenças somáticas, né, doenças no corpo. Mas esse não pode ser uma tentativa de autorregulação, da expressão, dos desafios que às vezes não dá conta e vem na aula, porque a aula facilita a expressão, facilita ela conseguir ser quem ela é, então o acesso das coisas são mais importantes também, e que também são desafiadoras, né? Então, olha que interessante, né? A capoeira, ela facilita as expressões, então vai acontecer sim, pode ser que do nada um estudante entre em crise, exatamente porque você está tão preso o tempo todo, que no momento onde ele se sente livre para ser quem ele é, vem. Olha aí a leitura, é interessante isso, né? Enfim, só para trazer e enriquecer um pouquinho mais. Zorro, fale.
que usou o bichinho. Opa, boa noite. Boa noite, Zorro. Boa noite, galera. Ó, uma coisa que eu queria falar aqui para vocês é que todos, assim, diante da minha experiência, que eu também trabalho com crianças especiais e adolescentes. E aí uma coisa que eu queria falar aqui com vocês com relação a isso é que eles têm, quando eles são crianças, ainda acho que é um pouco mais fácil de lidar, porque eles estão em transformações, né, de costumes. E quando eles vão se tornando adolescentes, que é o público-alvo que eu hoje lido também, eles têm uma certa rotina. E dentro dessa rotina, para eu chegar no objetivo, ou na atividade propriamente dita, ou o que quer que seja, que eu vá fazer com ele, eu tenho que fazer um pouco da rotina dele. Por exemplo, eu tenho um aluno que, quando eu levava ele para a piscina, eu tenho que levar ele até a quadra de poliesportivo, dar uma volta com ele lá e depois levar ele para a piscina. Se eu for direto para a piscina, ele já não vai. Ele rejeita esse tipo de atividade. Então, os adolescentes com transtorno espectro de autismo, que é o TEA, né, o TDAH e etc., alguns deles têm que ser demandado uma certa rotina. Já dentro quando o público é mais criança, o legal é que a gente pode colocar a capoeira como rotina na vida deles, entendeu? E aí, a capoeira se tornando rotina, não precisa dele estar praticamente presente, mas ele escutando a musicalidade, ou no dia a dia fazendo uma brincadeira, ele vai associar o que os professores já ministram para eles, né? Vamos supor, o mestre Foca dá aula às 18 horas, né? Pelo menos 3 vezes na semana, a mãe ou o pai colocar uma musiquinha no horário das 18 horas, 2, 3 músicas de capoeira, porque ele já associa que aquele momento é o momento da capoeira, entendeu? É um pouco da minha experiência que eu queria passar para vocês. E uma das falas do mestre Foca com relação ao horário, essas coisas também, mestre Foca, o senhor não vai, como o senhor falou, né, que ainda quer ver isso em vida, mas o senhor provavelmente já está fazendo e não está vendo, porque eu admiro muito o trabalho do senhor, que o senhor marca o horário, começa no horário, faz tudo direitinho, tem um cronograma. Eu, lá no Salesiano, eu estava vendo o senhor lá com um papelzinho, com tudo direitinho, com cronograma. Então, você não precisa de ver, você já está fazendo, entendeu? Junto com o senhor, tem outros mestres também, né, que fazem. Mas a gente ainda tem que lapidar muito mais isso, porque são poucos ainda que fazem dessa forma, né? E essas são minhas falas que eu queria deixar. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Eu estou aqui, não estou aparecendo na imagem porque eu estou no trabalho aqui ainda. Eu pedi meu aluno um tempinho aqui para eu poder falar aqui com vocês. Tá bom? Maravilha. E fique assim, uma boa noite e obrigado aí pela oportunidade. Arrasou, Zorro. Maravilha, Zorro. Muito obrigado aí, eu agradeço. E realmente é aquilo que eu falo, né? Quando eu falo assim, ver em vida, é assim, de maneira mais macro, sabe? Uma política mais macro, uma política pública mais macro, que seja mais abrangente, né? Nós temos aí hoje na formação aqui, são mais de 70 inscritos, né? E assim, em média de 15 a 20, 25 assistem presencialmente, agora presencialmente que eu digo assim, de maneira na íntegra, né? E outros vão através da internet, cada um devido às suas situações do dia a dia, né? Mas quantos outros profissionais nós temos por aqui, em torno, Brasília também, que poderiam estar fazendo parte desse processo? E aí acho que entra o que a Nina falou sobre o eu e o ego, lá no início, entendeu? Eu acho que entra muito isso, porque, não, mas não é o meu mestre, não é gente, como eu sempre deixo aqui em aberto isso de coração.
O que importa para mim agora não é a bandeira da UCDF Capoeira, da equipe Capoeira Brasileira, da Aliança Capoeira, enfim, de todos esses grupos que estão fazendo parte da Nativa, de não sei o quê. Para mim, isso é o que menos importa nesse momento, é a questão de bandeira de grupo. Eu acho que é muito mais importante e relevante a construção desse saber, né? Eu acho que isso é a nosso principal objetivo, entendeu? Então, quando entra o fator eu já sei, eu já posso, eu não preciso, sabe? Eu acho que é uma coisa que, ao longo dos tempos, também a gente vai poder ir trabalhando, né? E ter resultados expressivos também no que diz respeito a essa questão que eu estou colocando, entendeu? Por isso que eu sempre agradeço de coração a todos que estão no início, a todos que ficam, a todos que entram. Toda vez que eu vou ministrar uma aula, eu agradeço a quem veio, né? Eu agradeço a paciência, eu agradeço por ter participado, seja essa aula presencial, seja essa aula online, porque é um tempo que você reserva da sua vida para a gente poder estar aqui junto, né? Então, como isso é legal, entendeu? Eu agradeço as palavras aí do Zorro, também tenho uma admiração muito grande por você, que é uma excelente pessoa, um batalhador. Eu acho que aqui a formação AEOU é constituída por essas pessoas, por batalhadores e que entendem que o eu é legal, a gente precisa trabalhar o eu, mas que o nós, né, é muito importante também, entendeu? Ninguém faz nada sozinho, né, Foca? Ninguém faz Não. nada sozinho. Só vou pontuar uma coisa que o Zorro falou, que me lembrou a fala da mestra Sueli nas aulas, né, quando a gente estava falando exatamente das construções de aula, né? Que a gente perceber as necessidades dos nossos estudantes. Quem são os nossos estudantes? Isso serve para as pessoas com deficiência, pessoas com transtornos psicológicos. Quem são as pessoas que vocês dão aula? Né? É fundamental. Então, quando o Zorro está falando, né, que o adolescente está com uma rotina mais estruturada, a gente está falando de referência de novo. Referência de quem ele é, do que ele precisa. Então, quando ele tem referências, né, de novas possibilidades e que é possível, é claro que tudo que é novo, eu não sei se vocês ficam assim, vocês ficam ansiosos, né, agitados, vocês ficam, meu Deus, né? Agora imagina para você que ouviu e que sente, tem necessidades distintas das que falaram que você tinha que ter, porque se a gente se adaptou às necessidades que falaram que a gente tinha que ter, ok, né? Mas é isso, assim. Legal demais. Né, é isso, né? Se eu ouço o tempo todo, eu sinto o tempo todo que um determinado padrão, por exemplo, hoje, trazendo aqui eu mesmo, né? Hoje eu me vejo uma pessoa, mas antes eu me via muito feia, porque eu aprendi que eu sou uma pessoa feia. E eu aprendi assim, nossa, aquela ali é sua mãe, mas ela é tão linda. Porque tinha características em mim que as pessoas diziam, que as pessoas, né, não diziam muito, às vezes diziam, nossa, é feia, mas que eu não via na televisão, que eu não via nas mídias, e que isso traz uma percepção de eu, como diz o Foca, de eu, que limitou as minhas possibilidades de existir. E que hoje, até hoje, né, eu fico começando, não, nada a ver, é difícil receber elogio, é difícil, né, e a nossa percepção fica rígida. Então, quando a gente tem novas possibilidades para as nossas experiências, para as nossas vivências, isso acontece em relação. Então, o quanto que é importante a professora e o professor de capoeira oferecer um ambiente facilitador do desenvolvimento, fortalecer esse ambiente, né, de afeto, de tudo que vocês construíram, né, já na sua história, com verdade, né, porque não adianta fazer só porque a gente leu, né? É importante que a gente experimente para que faça sentido na nossa experiência, como a gente já viu também na aula do sentir lá, né? Só fechando, assim, tudo isso que vocês trouxeram, que é muito importante. E eu agradeço, viu, gente? A paciência, o engajamento, que esse assunto eu quis trazer da forma mais rápida também, mas que pudesse ser também objetiva, porque é extenso, é enorme. Enfim. Sim. É verdade. E eu aproveito aqui a deixa também, que o Bambu colocou aqui uma fala, que foi bem legal,
deixa eu botar aqui. As pessoas simplesmente precisam entender que o conhecimento não ocupa espaço. Aprendi que todos os mestres são meus mestres, pois pois são da nossa arte capoeira, né? Se aprendemos com os nossos alunos, imagina com outro mestre, mestrando e por aí vai. Show as suas palavras, mestre. Então, aproveitando essa deixa do Bambu, eu até coloco que essa fala dele é uma fala que eu incorporei também ao meu dia a dia, que o conhecimento não ocupa espaço, né? Essas palavras, da maneira que ele colocou, esses dizeres, eu acho que são super importantes, porque hoje eu estou aqui aprendendo, né? Passando um pouco da minha experiência e aprendendo. Cada encontro desse, a gente depois conversa aqui em off, juntos, né? A família, e fala, gente, como tá massa, como o engajamento, como os relatos, como isso tem proporcionado um crescimento pessoal assim enorme, entendeu? Então, eu acho que isso é que traz a força, né, do que a gente está se propondo a fazer, sabe? Eu acho que é por aí. Gente, só uma coisa, eu não falei a palavra inclusão, vocês perceberam? Inclusão. Quando a gente fala de inclusão, a gente também fala de... Claro que tem todo o contexto, vários contextos, mas eu sinto que é importante a gente, mais que incluir, é existir. Porque, por muito tempo, a existência foi negada. Né? Quando a gente fala de inclusão, é isso que a gente está vivendo hoje, de habitar nos espaços. Mas não é só habitar nos espaços. Quando o Foca fala assim, será que a gente está preparado? Será que a escola está preparada para receber uma existência que a gente ocultou por muito tempo? Ou existências distintas? Então, isso também está em disputa, tá? Essa ideia de inclusão também. Claro que está no plano de governo, né? Tá em políticas públicas, então a gente ouve muito essa palavra, mas também trazendo essa palavra assim de uma forma, de uma outra perspectiva, que eu também não falei, porque eu estou trazendo outras perspectivas mesmo, tá? Legal demais. Então, gente, Mestre, pois não? Fala aí, Zô. É o Zorro aqui. Deixa eu só falar uma coisa aqui que eu esqueci rapidinho. Eu considero como a sigla TP. O que é a TP? É o transtorno dos pais. Por quê? Além das crianças que a gente tem que cuidar, trabalhar, etc., diante do diagnóstico científico, nós temos que também trabalhar o TP, que é o transtorno dos pais. Agora eu lhe pergunto, para todos, a pergunta é para todos, como que vamos trabalhar o transtorno daquele pai que não aceita um diagnóstico do filho? Não é fácil, é difícil. Nós temos que, de algum jeitinho, que a gente faz aquela pergunta e resposta na capoeira, né, como bom capoeirista somos, se chegar, se aproximar dos pais. Às vezes o pai também tem uma dificuldade, às vezes o pai tem algum transtorno também. O pai, de repente, agora, algum dos pais também pode ser que tenha alguma deficiência de entendimento de acordo com os diagnósticos, não tem o conhecimento, não estudaram, não querem saber a profundo da situação. Às vezes, até os pais também precisam de um tratamento psicológico. Sim. Entendeu? Porque eu lido com isso quase praticamente todos os dias que eu trabalho no centro de ensino especial, e eu vejo os pais que não aceitam e não querem se tratar, não querem se cuidar, porque a gente se tratando e se cuidando, o que a gente está fazendo hoje, estudando, né, é um tratamento, é um cuidado que a gente está adquirindo para que a gente possa trabalhar com os próximos clientes que vêm a vir. E essa fala que eu queria deixar do TP, que é o transtorno dos pais, que ainda não é legalmente diagnosticado, né? Eu que diagnostiquei com o TP, porque os pais necessitam também de ter um pouco do tratamento. É isso aí. Basicamente, os pais são pessoas, né, Zorro? E eles precisam de cuidado tanto quanto essas crianças e adolescentes. E o Zorro trouxe
o exemplo de patologização da vida de uma forma brincando, né? Mas é exatamente isso, a gente se acostumou com os diagnósticos, né? Com a patologização da vida. Eu achei interessante também trazer essas nuances, né, que a gente discutiu hoje. Não, e a gente mesma, né? A gente tem vários relatos de vários meninos, crianças que conversaram com a gente, que tinham déficit, tinham transtornos, né? Mas trataram, os pais aceitaram, trataram, cuidaram. Hoje em dia, o menino, a criança, o rapaz, que já está tudo aí trabalhando, inclusive você estudou com vários na escola, você sabe, os meninos estão tudo grandes, estão todos formados, trabalhando, bem-sucedido, independente, super tranquilo, os pais estão tranquilos, está todo mundo bem. Agora, eu já conheço gente que não fez o tratamento que deveria ser feito, por justamente isso, tem aí até hoje, está com 20 e tantos anos, vai fazer 30 anos, dentro de casa, não consegue trabalho, não consegue isso, não evolui, não continua o estudo, enfim, é culpa dele? Não é, entendeu? Então, foi um processo que lá embaixo era para ser cuidado, não cuidou, agora está aí, os problemas estão todos aí e continuam do mesmo jeito, entendeu? E é uma pena, porque eu conheço vários maravilhosos, gente fina, tudo, mas não consegue, não avança, não vai, porque não foi feito o que deveria ter feito. Infelizmente, a base, entendeu? É simples. Entendeu? E hoje em dia tem vários métodos, vários. Gente, é muito hoje em dia que, quando você está se falando de deficiência, eu fiz uma onda, né? Não foi deficiência, não foi isso? Deficiência, eu fiz uma onda. Por que eu fiz uma onda? Hoje em dia a pessoa nasce surdo, já daqui a pouco ele está escutando. Eu vi hoje mesmo, eu abri lá o meu WhatsApp, estava lá. A pessoa fez a cirurgia, quando ela terminou a cirurgia, aí a médica falou, e aí, tá tudo bem? Ela, um sorriso assim, que ela escutou, entendeu? Então, quer dizer, eu fiz uma onda, que hoje em dia é assim, entendeu? Ou ele tá bem, ou tá ali naquele estado, daqui a pouco pode não estar. Eu já tive aluna que não andava, que anda hoje em dia. Nós temos o caso da Isadora. Isadora, é a menina. Paralisia cerebral. Fizemos um processo com ela junto ao Sara Kubitschek. Sara Kubitschek, foi todo um tratamento médico, uma filosofia. A menina hoje em dia anda, é outra vida, entendeu? Mas os pais investiram, os pais insistiram, os pais todo dia, é assim, até hoje, entendeu? Então, é muito gratificante. Então, é uma pena, né? Mas é o que temos aí. E é isso que a Isadora falou, só pontuando aqui, galera, para a gente ir finalizando. A mestra Sueli colocou bem. Nós chegamos nessa escola para trabalhar com a Isadora estava numa cadeira de rodas. Não, então, né? Um carrinho de bebê. O carrinho de bebê é todo apertado. Aí andava com um babador e tal, né? E aí, isso na nossa primeira semana na escola. Aí a mestra Sueli chegou, perguntou na coordenação da escola, falou, mas vem cá, ela fica o dia inteiro nessa cadeira aqui na escola, como é que funciona e tal? Ela passa o dia nessa cadeira. Ah, mas ela não senta, ela não consegue ficar sentada e tudo. Aí em casa, não, ela senta. Aí a gente começou a armar um tatame, né? Colocava um tatame na hora da aula e começou a botar ela sentada. E nisso foi se desenvolvendo. Tem até um vídeo muito legal, ela cantando uma música de capoeira, e ela não falava também, né? Além de não andar, essas coisas, ela não falava. E aí, lá atrás, ela gravou depois uma música de capoeira com a gente, tudo, que até foi um vídeo que fez bastante sucesso aí nas mídias. E dentro desse processo, a gente começou a desenvolver com carinho, fazendo a manipulação do corpinho dela durante as atividades, despertando o interesse. E nisso, Sara Kubitschek, no processo de fisioterapia também e tal, acompanhando o nosso trabalho e falando para os pais, muito legal o que o pessoal da capoeira está fazendo com ela na escola e tal. Enfim, hoje, Isadora corre, Isadora anda, Isadora fala, Isadora pula, Isadora faz ginástica rítmica, faz capoeira. Então, e se você vê, foi uma coisa que a gente colaborou, sim. E dentro disso também é o milagre de Deus, sabe?
porque Deus tocou e falou, não, essa menina ela merece. Eu acho assim que é incrível. Quem viu a Isadora lá atrás e vê o que ela faz hoje, fala, não é possível. Isso aí não é uma coisa assim, é sensacional, entendeu? Assim, lutando, vibrando com a menina, de tudo para a menina. Incentivando. Incentivando. Oxe, é muito legal. Muito positivo. Isso aí foi uma experiência única nas nossas vidas. E olha o que vocês falaram, vocês facilitaram vários processos para o desenvolvimento dela, né? A partir do que ela tinha para oferecer. Ela senta, então vamos fazer tal coisa. E aí os pais foram junto, facilitando. Agora imagina se a gente vocês partem do princípio de ela não dar conta. Deixa ela lá. Vocês se interessaram pela existência dela. Quais são as necessidades dessa estudante? O que a gente pode fazer a partir de hoje? E vocês foram crescendo junto com o desenvolvimento dela. Isso é o ideal, gente. A gente ir junto com a criança, né? Só que é isso. Tem gente que parte da incapacidade e fica aí para sempre e não faz nada. E não dá possibilidade para se desenvolver. Que o desenvolvimento faz disso. É o contexto, né? É o que a gente oferece. E vocês ofereceram. Eu podia chegar sentada igual, só que aquilo estava me agoniando. Ela lá daquele tamanho ali, aí eu fui perguntar tudo e falei assim, estamos aqui porque é mais fácil deixar a menina. Aí eu falei, não, pois nas minhas aulas de jeito nenhum, essa menina vai, não quero mais esse carrinho, ela vai ficar lá sentada, vai fazer tudo, e fomos trabalhando com ela. Aí tiraram, aí a escola falou, não, ela agora não vai mais ficar com esse carrinho, porque viu que ela estava desenvolvendo lá nas nossas aulas, entendeu? Aí eles falaram que as professoras não podiam ficar mais com a menina naquele carrinho, então foi todo assim, mas se eu fosse assim, se a gente se acomodasse, né? Se vocês só acolhessem o estigma social, né, da pessoa com deficiência, não, aquela ali não tem jeito, não. E é isso. E a gente tem não vou oferecer nada para ela, não. Tem que acreditar que fazer. Nossa profissão está ali, está em jogo. E para mim, menina, nada paga. Entendeu? Super gratificante. E a gente tem outros relatos, né, nesse sentido. Mais que, nossa senhora, eu fico até emocionada. Tipo assim. Mas muito legal. Então, pessoal, eu queria primeiro parabenizar a Nina, mais uma vez, por toda essa aula, né, que foi dada hoje. Eu acho que quando nós escolhemos a Nina para fazer parte dessa equipe de formação, não foi à toa, não só pelo conhecimento que ela tem, né, de maneira acadêmica, mas muito mais pelo ser humano, né, pelo sentir, pelo se expressar. Conhecemos ela, na realidade, desde criancinha, né? Desde criancinha, a família toda. E hoje vê aí essa mulher que ela se tornou, tão capacitada assim. Só tenho a elogiar e agradecer a sua participação, que realmente foi fora de série, tá bom? E vamos ter mais encontros com essa mesma pegada. Certeza. E no domingo, pessoal, estaremos lá no projeto do nosso amigo, querido aí, professor Pacheco, Grupo Nativa Capoeira, né? Conhecendo a área em que ele trabalha, o espaço, o público-alvo dele lá, né? Vai ser muito legal a gente poder fazer essa integração e passar essa manhã de domingo junto, né? E para o próximo mês a gente vai alinhar aí para ir até o professor Bambu e a mestranda Betinha também, conhecer o trabalho deles lá no INCRA, né? No INCRA 8. Enfim, esse projeto está maravilhoso. Já temos aí mais da metade desse projeto, né? Até o final do ano, a gente, em dezembro, encerra esse módulo aí, esses módulos do projeto, e eu tenho certeza que cada um vai sair muito melhor do que entrou, que é o objetivo, né? Fortalecido. Cada um aqui, um fortalece o outro, essa é a verdade, né? Essa é a verdade, a gente está só se fortalecendo, tá bom? Então, Nina, quer falar mais alguma coisa? Só agradeço, gente. É um prazer compartilhar e ouvir. É muito bom. Eu me emociono também, mestra. Você está aí toda... É isso. Não tem o que falar, né, gente? A experiência é o que forma, é o que cria, né? Que a gente possa passar para frente, né? E viver quem a gente é, né, mestre Foca? Agradeço, mestra, todas e todos aqui presentes, viu?
Ah, joia, vamos ficar com Deus. Galera, ó, beijão em todos, tá? Então, domingo a gente se vê, beleza? Na semana que vem, nós vamos falar sobre a importância da musicalidade na capoeira, né? A abordagem musical, que é um diferencial da nossa atividade, então vai ser uma coisa bem legal, um papo bem rico também, tá? Estou querendo trazer um convidado super especial aí para participar desse momento, espero que dê certo, tá bom? Amanhã nós temos um festival de capoeira no Colégio Ideal, na 916 Norte, tá? A partir das 9h30 da manhã. Quem quiser ir lá, compartilhar com a gente, aparecer, vai ser um prazer receber vocês. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo lá, através do professor Guindaste, que está aqui, né? Então, vai ser o primeiro evento junto a essa parceria com o Sistema Ideal lá de Educação. São 9 escolas, né? Nós estamos inseridos em 2 dessas escolas e vai ser o primeiro evento que nós vamos estar realizando nessa parceria. Tá bom? Todos convidados. E no domingo, Lago Oeste vai sacudir de axé aí e de alegria, né? Show, mestrão. Nós estamos aqui já esperando vocês. O lugar já está bem alinhado, está tudo bem alinhado, os meninos estão tudo doidos. E estamos aqui bem empolgados, viu? Já na expectativa. Nós também já estamos no sentimento aí de botar para ferver e fazer uma coisa maravilhosa, com certeza. Que massa. Show, mestrão. Obrigado. Pessoal, boa noite a todos. Beijo no coração. A gente se vê aí no domingão. Quem puder ir lá amanhã, estaremos juntos também. Vamos embora no axé. Beijo.